Bom, depois que o Ben adquiriu o Omnitrix, ele recebeu uma grande responsabilidade de usar aquele aparelho que estava no seu pulso para manter a paz no universo. E esse dever que o Ben atualmente está cumprindo, uma hora ou outra deverá ser passado para uma outra pessoa. Ou seja, o futuro filho do Ben, que é o Ken. Que assim como seu pai, ele está destinado a ganhar um Omnitrix com a mesma idade que o Ben tinha quando encontrou seu relógio. E se o Ken conseguirá ser um bom sucessor para o Ben, isso ainda permanece um mistério. Então por isso, nesse vídeo, teremos uma participação especial para fazer essa análise, que é o meu parceiro Mets. E aí galera, beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Mavs e eu me apresento aqui como um canal de Ben 10 e também de animes. Se você quiser, vai ter o link aí na descrição, caso você também queira acompanhar meu canal. E hoje, junto com meu mano Ricardo, a gente vai falar sobre uma comparação entre o Ken e também o Ben. A gente vai descobrir qual deles é o melhor usuário de Omnitrix. Exatamente, nesse vídeo iremos ver isso. E para que tenhamos uma comparação justa entre eles, a gente irá considerar a versão de 10 anos do Ben da série clássica e a sua versão de 11 anos mostrada nos flashbacks de Omniverse, e a versão do Ken da série clássica de Ben 10 e a sua versão de Omniverse, para que seja uma comparação justa entre eles, pegando apenas a infância desses dois personagens. Mas, antes pro vídeo, já sabe, já clica no botão like, e se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar update de novos aqui no canal. Então, sem mais ação, sem demora, bora pro vídeo! Bom, para que a comparação entre esses dois personagens dê certo, a gente irá analisar alguns fatores bem importantes entre o Ken e o Ben, para saber quem melhor utiliza o Omnitrix. E esses fatores que iremos considerar nesse vídeo serão inteligência, estratégia, combate e atenção. Aquele que se destaca mais desses 4 pontos será o vencedor desse vídeo, ok? Então bora começar primeiramente falando da inteligência desses dois personagens. Bom, ambos os personagens, o Ben e o Ken, eles têm o seu próprio jeito de usar o Omnitrix, até porque as circunstâncias com as quais eles tiveram contato com o relógio é totalmente diferente. O Ken, ele já é de um mundo onde não só a tecnologia como o conhecimento de alienígenas é mais avançado que o mundo que o Ben vivia no passado, tendo até uma confirmação do Derek, diretor, que diz que o Ken ele já havia conhecido seus irmãos necrofigianos, onde o Ben teve lá em Alien Force, e o Ken do clássico já sabia perfeitamente de todos os aliens que o seu pai tinha disponível, e ele ainda sabia como usá-los sem nem mesmo ainda ter um relógio. Em Omniverse, ele assumiu uma identidade secreta de um herói misterioso chamado Spanner, isso porque ele não queria ficar parado, ele queria desenvolver as suas habilidades por causa que o relógio dele, o Omnitrix especial para ele, foi confiscado, e o Ken ele ainda foi colocado de castigo pelos seus pais depois dele ter ido para uma missão secreta que ele não tinha permissão. Aí ele acabou ficando de castigo e ele só vai ter o relógio de volta depois de sair do castigo, o que mostra pra gente que o Ken, diferente do Ben, ele usa o Omnitrix de forma mais inteligente, pelo menos pelas circunstâncias do seu mundo ser daquele jeito. Já quando falamos da forma que o Ben utiliza seu Omnitrix, ele é diferente do que não utiliza seu Omnitrix de forma inteligente, mas sim de forma improvisada e criativa. Por naquele ponto da história em que conhecemos o Ben na série clássica, ele simplesmente desconhecia tudo relacionado ao universo. Ele na série clássica não tinha conhecimento de nada sobre o Omnitrix, ele não tinha noção nenhuma do potencial máximo das formas alienígenas que ele se transformava na série clássica, como dito pelo Tetrax diretamente para o Ben. Me irrita que você saiba tão pouco dos pontos fortes e fracos deste alienígena. Você mal faz ideia do potencial dele. Ah, é? E o que faz de você o perito? E era até bem comum na série clássica a gente ver o Ben reclamando do Omnitrix, ou ele mexendo demais no relógio querendo saber algo que ele não entendia. Porém, com o tempo, já com seus 11 anos, como mostrado em Omniverse, ele já até ficou um pouco melhor manipulando o Omnitrix. E por nessa idade do Ben, o Azimuth pessoalmente que criou o Omnitrix do Ben, já tem um contato maior com ele, podemos concluir que o Ben ficou até um pouco mais inteligente utilizando o Omnitrix em questão de 1 ano. Entretanto, essa evolução apresentada pelo Ben não se compara em nada à inteligência que o Ken possui. Então nesse quesito de inteligência o Ken é muito superior ao Ben. Agora passando a falar do lado estratégico desses dois personagens, o Ben realmente nesse ponto se mostra ótimo nisso. Mesmo muitas vezes ele virando um alien que ele não queria, ele conseguia se virar muito bem em situações complicadas. Como ele utilizando o XLR8 para correr sobre a água, mesmo ele querendo aquático. Outro ponto que apresenta bem o lado estratégico do Ben é no episódio em que ele estava preso com Kevin,
e ele rapidamente percebeu uma vantagem na forma de mutante do Kevin, que era fazer combinação dos poderes de seus aliens. E tem muitos outros episódios da série clássica que apresentam muito bem esse lado estratégico do Ben. Pode ter envenenado a lata velha, mas eu ainda conheço todas as manhas. Quem é você? Cadê o quatro braços? Quem precisa do quatro braços? Quando se pode ter 8? Se tenho que me dar mal, pelo menos vou acabar com a festa desse fungo. É isso aí. O quê? Você disse que o talco para pés mata todo tipo de fungo, vovô. Não consigo despistá-lo. Vai ter que confiar em mim. Vem com o vovô. E ele, com seus 11 anos de idade em Omniverse, como mostrado, ele melhorou nessa parte estratégica também. Como na luta dele contra o Malware, em que ele, utilizando o diamante, foi capaz de proteger o seu Omnitrix das mãos do Malware e aprisionar ele numa prisão de diamante. Além de que, é com essa idade que ele se vicia na transformação do feedback, e utiliza esse alien para resolver praticamente todos os problemas que apareciam. Então seu lado estratégico em questão de menos de um ano, também evoluiu muito. Isso é sério demais para ficar pensando quando você tem que vencer. Talvez se eu fingir que tudo é uma brincadeira, na hora H, eu consiga fazer o que eu tenho que fazer. Quando a gente vê o lado do Ken, a situação é bem complicada pra ele. Mesmo ele usando o controle mestre e se sentindo confiante contra o Kevin 11000, ele foi facilmente derrotado em questão de instantes. Em Omniverse ele é muito bom lutando. E já por ele saber quando ele precisa voltar no tempo pra ajudar o Ben, a gente vê ele sendo bem estratégico e o próprio Ben, ele até reconhece esse esforço do Spanner. Jimmy, rápido! Vira o Spanner e me dá uma ajuda. Cara, tá falando do quê? Agora não é hora pra ser modesto. Manda ver! No entanto, no mundo que o Ken vive, ele tá num tempo de paz e o Ben já teve resolvido todos os problemas do universo. O Ken não tem espaço pra se desenvolver como personagem, além dos seus pais serem muito mais protetores com ele, limitando os seus usos dos alienígenas, limitando as missões que ele pode ir, e da mesma forma que ele perdeu pro Kevin 11000 por estar nesse ambiente limitado e não poder desenvolver suas habilidades próprias, ele também perdeu contra o Maltruant, que nem sequer usou seus poderes contra o Ken. Nesse quesito estratégico, Ken não se destaca muito utilizando o Omnitrix, pelo fato de que ele vive num mundo até que bem limitado. Então nessa parte estratégica o Ben se sobressai. Agora, quando a gente fala em combate, o Ken ele é excelente lutando, é só a gente olhar pra ele disfarçado de Spanner. Contudo, usando o Omnitrix, a história muda. Embora ele saiba usar muito bem o relógio, e parece até mesmo que ele vai ser bem melhor que o Ben usando o Omnitrix, é nítido que ainda falta muito pra ele se equiparar ao Ben, porque no futuro não tem tantos inimigos poderosos como no tempo do Ben quando ele era criança. O Ken ele ainda tá muito afetado pelo fato do que o Ben já fez no passado, e até demais pelo universo. O Ben ele ainda no futuro continua nativa, e isso não só impede o Ken de ser um bom usuário de Omnitrix, como também afeta ele porque na prática o que ele aprendeu durante muito tempo de sua vida sobre as transformações alienígenas, ele não teve prática nem muito tempo para utilizar delas. Falando agora do nosso garoto Ben em combate, ele não é tão bom assim. Ele mais tentava evitar os inimigos quando o relógio descarregava, ou distrair seus oponentes o máximo de tempo possível, na esperança do relógio estar carregado de novo. E eu acho que o maior exemplo que a gente tem disso é no episódio da Gwen 10 da série clássica de Ben 10, onde no início do episódio a gente vê o Ben até que muito confiante para lutar contra alguns assaltantes. Mas rapidamente, quando ele percebe que não tinha um Omnitrix, ele ficou sem saber o que fazer diante daquela situação que ele tinha se envolvido. E assim como Ken, quando a gente fala do Ben utilizando o Omnitrix, a história muda. Pelo fato de que o Ben não se intimida diante de qualquer inimigo que apareça diante dele. E um momento perfeito que vemos isso é quando o Ben libera o controle mestre, e ele nesse episódio acaba tendo que lutar contra o Vilgax e o Kevin unido. E o Ben naquele episódio, sem fazer ideia do controle mestre, ele conseguiu deixar o Vilgax muito surpreso com a forma que o Ben estava utilizando o Omnitrix. E sabemos todos os seus segredos. O que é isso? A criança ganhou um novo controle sobre o Omnitrix. Então, como estamos falando de combate com o Omnitrix, o Ben nesse ponto é muito superior ao Ken, que não tem muita oportunidade de usar
e se especializar utilizando seu Omnitrix. E por fim, agora comentando sobre a atenção desses dois personagens, o Ben por volta dos seus 10 e 11 anos se mostra um personagem bem desatento e até ignorante com seus poderes, querendo ele sempre fazer tudo sozinho, e essa falta de atenção que o Ben tinha quando criança quase chegou a custar a vida da Gwen no filme O Segredo do Omnitrix, e o seu lado ignorante custou a transformação do Feedback. E devido a essa falta de maturidade que o Ben tinha quando criança, a atenção dele muitas vezes era desviada, como no episódio em que ele foi colocado em um sonho e quase chegou a perder o Omnitrix para as mãos do Enoch. E ele nem sequer naquele episódio chegou a desconfiar de nada, mesmo tudo ocorrendo de uma forma favorável para ele durante todo o episódio. E outro momento em que a falta de atenção do Ben entrou em ação foi no episódio em que ele conheceu o Kevin, onde eles acabaram invadindo um armazém de mercadorias e o Ben nem sequer se tocou que aquilo que ele estava fazendo era errado. Então, com relação a isso, em ter instintos mais ativos e estar sempre atento quando o inimigo atacar, o Ben não percebia tão facilmente assim. Vocês não eram 4? Ai, ai. Temos um problema. Um problema com A maiúsculo de animal. A atenção do Ken já é bem mais elevada do que a do Ben, já que ele tinha conseguido até sustentar uma vida secreta sem nem sequer o seu pai, ou no caso o Ben, desconfiar dele. Ele também foi atento o suficiente no episódio Briga no Museu em ter ido atrás da Subdora assim que os alarmes acabaram de disparar. Então nesse quesito de prestar atenção e também ser bem alerta, pra quando uma ameaça surgir na frente dele, o Ken leva a melhor, porque ele tá sempre preparado com seus instintos, indo pro tempo do Ben original. Bom, como vocês poderão perceber diante de toda essa comparação que foi levantada nesse vídeo, cada um deles, ou seja, o Ben e o Ken, se destacaram em 2 dos 4 pontos que foram levantados nesse vídeo. Porém, somente um deles desse vídeo pode ficar com o título de melhor usuário de Omnitrix. E por mais que o Ken apresente um gigantesco potencial para ser o melhor usuário de Omnitrix que possa existir, o Ben ainda na sua infância continua utilizando o Omnitrix melhor que o Ken. E isso se deve justamente às condições que o Ken está vivendo no mundo dele. Pelo pouco que vimos do futuro do Ken, não existem grandes ameaças que ameacem o universo ou seres tão poderosos assim, pois todos os inimigos que o Ben derrotou ao longo da sua vida foram aprisionados no Nulificador. E além disso, o Ken não tem a liberdade que ele precisa para se especializar e colocar na prática o que ele aprendeu durante anos sobre o Omnitrix. Muito diferente com relação à infância do nosso garoto Ben. Da série clássica até a série de Omniverse que nos apresenta a infância e a adolescência do Ben, é mostrado grandes ameaças interessadas em obter a posse do Omnitrix, como Vilgax, Agregor, Kyber e entre outros vilões que apareceram ao longo da franquia. E o Ben, desde que obteve o Omnitrix, o Vomax, sempre dá a liberdade necessária que o Ben precisava e poder utilizar aquela ferramenta para fazer o bem no universo. Muito diferente do Ken, que vive uma vida muito regrada, limitada e entre outras coisas, pelos pais dele serem muito protetores com Ken. E tem até uma frase bem famosa que retrata bem a situação da infância do Ben e da infância do Ken. É um provérbio oriental que diz que homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis criam homens fracos. E esse provérbio retrata exatamente toda essa situação do Ken e do Ben nas suas infâncias. O Ken vive num tempo de paz e não tem a oportunidade de ficar tão bom utilizando o Omnitrix. E é por isso que no início do vídeo eu destaquei isso para vocês, se o Ken será um ótimo sucessor para o Ben, isso ainda permanece um mistério. Porém, eu não duvido nada que possa existir um universo alternativo onde tudo foi destruído e o Ken foi o único sobrevivente. Algo muito parecido com a linha do tempo original de Dragon Ball, onde somente o Gohan e o Trunks permaneceram vivos diante ao ataque dos androides. O Duncan Royal, como criador de Ben 10, muitas vezes já confirmou no seu Twitter que tudo é possível nos universos alternativos do Ben. Mas nesse vídeo todo o destaque vai para o nosso garoto Ben como o melhor usuário de Omnitrix. Mas agora deixem suas opiniões aí nos comentários. O que vocês acharam de toda essa comparação que eu, junto do meu parceiro Mets, fizemos entre o Ken e o Ben em suas infâncias, sabe? Analisando todo o cenário que eles se encontravam e tudo que colabora e nerfa eles para serem bons usuários de Omnitrix. O link do canal do Mets vai estar aí na descrição, passem lá, pois a gente pode fazer muito vídeo em parceria, uns no canal dele e outros no meu canal. Então deixem suas opiniões aí nos comentários do que vocês acharam de todo esse vídeo, passem no canal do meu parceiro Mets que eu vou ficar muito feliz. E é isso. E se vocês gostaram do vídeo, já sabe, já clica no botão like se você não está conhecendo o canal agora.
Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de novos aqui no canal. É isso, galera. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.